Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos com muita alegria para dar continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa de Joana de Ângeles, que é o seu terceiro livro, né? Plenitude. E estamos felizes porque hoje é a nossa primeira participação aqui no estudo desse livro, né? Então, vamos preparar os nossos corações e nós separamos aqui uma mensagem da Joana de Ângeles, né, no livro Vida Feliz, e ela diz o seguinte, a mensagem 95. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Então, esse é o recadinho da nossa benfeitora na tarde de hoje. E vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem, pedindo que possamos ser felizes no trabalho da tarde, ser um trabalho proveitoso para todos, colhendo as reflexões trazidas pela nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estiverem conosco, aqueles que verão o estudo futuramente, que todos possam sentir a sua paz. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do aprendizado. Fica conosco e, em nome do nosso patrono, em nome dos amigos espirituais, nós pedimos a permissão para dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Muito bem, então, como dizíamos, né, nós estamos muito felizes aí porque hoje é a nossa primeira participação, esse livro é maravilhoso, nos traz muito ensinamento. Aliás, eu gosto muito de falar que Joana de Ângeles nos ensina a viver melhor, né? Veja aí num pequeno lembretezinho que ela nos traz, ela deixa ali a reflexão para nós aproveitarmos o material e vivermos com maior segurança, né? Então, hoje nós vamos estar dando continuidade, parece que é a terceira parte ou a quarta parte, né, desse capítulo, é um capítulo um pouquinho maior do que os capítulos do Homem Integral. Então, a gente encontra aí, temos que dividir, né, para não ficar, para aproveitarmos mais o conteúdo, né? Então, Joana, nesse capítulo, ela está trazendo uma análise do sofrimento. O título, o tema é esse, né? Análise do sofrimento. E sob o olhar da filosofia budista, que ela começa lá no início do capítulo fazendo referência a Buda, que
ela correlaciona a filosofia budista com o espírito imortal, né? Então, esse estudo é muito rico, porque Joana nos leva a mergulhar nessa filosofia trazida por Buda, que é uma filosofia assim bem profunda, é uma lição, né, de um passo a passo para a nossa vida melhor, e ela vai colocando aí algumas reflexões doutrinárias, né, mas aproveitando sempre o conteúdo trazido por Buda, esse filósofo que viveu no ano de 563 a 486 antes de Cristo. Portanto, ele, como muitos outros, né, que nós podemos lembrar, por exemplo, Hammurabi, Krishna, Akhenaton, Moisés, Lao Tse e outros, trouxeram, e Sócrates, né, que não podemos esquecer, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, precursor da mensagem de Jesus, né? Então, a gente vê aqui que esses companheiros também foram, assim, aqueles que prepararam o caminho para a vinda de Jesus. Então, os seus conceitos, a sua mensagem, a tarefa que eles exerceram deixaram grandes contribuições para a humanidade, né? E em outras obras, a gente percebe que Joana também fala do sofrimento, ela fala bastante, né? Mas nessa obra Plenitude, sob essa ótica, é muito rico nós estarmos analisando tudo aquilo que Buda deixou para nós, e nós vamos entendendo aí como nós podemos vivenciar diante das aflições, porque Jesus nos disse, né, que no mundo teríamos aflições, e também nós vamos aprender nesse livro, nos próximos capítulos, como podemos fazer para eliminar o sofrimento da nossa vida. Então, eliminar relativamente, né? O sofrimento, a dor é necessária ainda nesse planeta de provas e expiações, né? Então, nós vamos aprofundando aí o nosso entendimento, percebendo que, na verdade, tudo isso ocorre, fazendo assim um preâmbulozinho diante do que nós já vimos, tudo isso ocorre porque temos, assim, diante da vida, uma grande insatisfação, né? Diante de tudo aquilo que nos causa dor, diante daquilo que nós não gostaríamos que talvez que fosse daquele jeito, né? Apresentasse daquele jeito, e todo essa insatisfação, essa não aceitação traz consequências, daí o sofrimento. E como a gente estava iniciando a falar, né, como nós vimos até agora nesses estudos que antecederam, nós vamos refletindo o que causa o sofrimento, né? O porquê de nós estarmos trazendo essas dificuldades. E o resultado das aflições, nós vamos entender que nós mesmos buscamos, ou seja, a consequência, né? É o resultado. Essas aflições são o resultado. Então, nós podemos dizer que o motivo dessa dor, o motivo dessa dificuldade, está naquilo que nós ainda não queremos entender, ou não tivemos, dentro da nossa ignorância, não tivemos capacidade de entender, porque nós temos a tendência de viver buscando uma felicidade ilusória, né? Ou seja, tudo aquilo que nos traz um bem-estar, uma alegria passageira. E depois nós voltamos a ficar infelizes. Daí a nossa busca de outra situação, e assim nós vamos vivendo com a nossa vida pautada nessa ilusão
que Joana vai bem nos falar, né, sobre isso. Quer dizer, nós acreditamos que as ilusões nos levam também às fugas de nós mesmos, porque, como não estamos satisfeitos, né, buscamos as fugas. E nos traz também o esquecimento de que somos seres espirituais. Então, por isso que nós priorizamos, na maioria das vezes, as coisas materiais, os prazeres materiais. E o problema não está nos prazeres materiais, mas naquela convicção, naquele falso pensamento de que aquele caminho é onde nós vamos encontrar a felicidade. E daí vem o vazio existencial, a solidão, os falsos amigos, os enganos, né? Através das escolhas que vamos fazendo. E com isso nós corremos o risco de perder até a nossa encarnação. Perder no sentido assim, não aproveitarmos o tempo. E é sobre isso que a nossa benfeitora vai continuar nos esclarecendo hoje na sua análise do sofrimento, né? Então, ela diz assim: ademais, há aquisições que proporcionam prazer em um momento para logo se transformarem em dores acerbas. E o responsável por esse resultado é a ilusão. Essa ilusão que a gente estava se referindo, né? E na maioria das vezes, na maioria dos sofrimentos, Joana nos diz que decorre da forma incorreta porque a vida é encarada na sua transitoriedade, os valores reais transcendem aquela movimentação, né, que está que gera prazer. Então é que nós estávamos já iniciando no nosso preâmbulo aí. Nós vemos o resultado disso, de tudo isso, por causa dessa ilusão que o homem acredita que a vida se resume nessa busca dessas falsas felicidades que são proporcionadas pelos prazeres que a vida oferece, que o mundo oferece, que as coisas materiais nos chamam a atenção e nos oferecem sensações, mas sensações passageiras, sensações muitas vezes que nos causam dores futuramente, né? Então, é a bebida que traz ressaca, né? É o cigarro que envenena os nossos pulmões, é o sexo desvairado, descompromissado, que traz resultados funestos, complicados, é a comida em excesso, gerando sobrepeso, desequilibrando o funcionamento do organismo também, aumentando as taxas do nosso colesterol no sangue. Enfim, são todas essas escolhas que nós fazemos buscando a felicidade, buscando aquela falsa alegria, né, que esses prazeres nos oferecem. E daí vem o resultado, vem o sofrimento. Deixa eu ver aqui nos comentários que eu não dei boa tarde às pessoas que estão aqui conosco. Eu esqueci, a gente, quando não está na transmissão, a gente não enxerga aqui o cantinho que está lá nos comentários e estava fechado. Eu abri agora. Então, nós damos as boas-vindas aí. Nossa, a sala está cheia de gente bonita. O Lúcio Flávio está aqui conosco, fazendo a transmissão. Lina Calil, Didma. Oi, Didma. Seja muito bem-vinda, saudade de você. E todos aqueles que chegarem, Patrícia de Cássia, Angelina Serpa, e todos os que chegarem, viu? São muito bem-vindas. Ondina Nascimento, muito bem, muito bom estar com vocês todos aqui. E o nosso estudo é interativo, vocês podem colocar aí o que está fazendo sentido para vocês, comentar o que nós estamos falando, tá bom? Sempre é muito bom a gente ver aqui os comentários chegando. A Lina já colocou aqui que a busca é insana por prazeres fugazes e quimeras que só trazem decepções e sofrimentos. Pois é,
essa busca insana, essa busca desenfreada que nós temos a tendência, né? Principalmente quando nós somos jovens, né? É claro que existem milhões de jovens que são mais amadurecidos do que muitos que estão na idade do amadurecimento, mas é a idade que nós queremos testar, que nós queremos descobrir, que nós queremos conhecer. Então, corremos grande risco de estarmos fazendo essas escolhas equivocadas, que então, podem até oferecer algum tipo de alegria, algum tipo de prazer naquele momento, mas são fugidios, né? Eles são ilusórios. Então, logo vem uma consequência daquela escolha que não foi bem pensada, que não foi escolhida com bom senso, enfim. Então, como a gente dizia, né, na verdade, nós nos vemos. Bem-vindo, embaixador, seja boa tarde. Então, a gente tem a tendência de nos vermos fisicamente, de não nos reconhecermos como espíritos imortais que somos. Então, por isso, nós temos a tendência de buscar as coisas materiais, sem atentarmos para a nossa realidade espiritual. E sempre nos julgando no direito de poder fazer tudo, sem regras, sem respeito a nós mesmos, né? E isso é uma atitude íntima, que costuma levar muitos a uma busca, como foi colocado aqui, uma busca desenfreada, uma busca irresponsável e egoísta, né? Porque nesse momento nós estamos pensando em quem? Em nós mesmos. É aquela falsa ideia que nós temos e falamos assim, ou já falamos ou ouvimos falar, né? Eu quero é viver e ser feliz. Mas esse viver e ser feliz sem responsabilidade, ele traz consequências, né? E quando acontece algo insatisfatório que nós não achamos aquilo bom, que nos causa surpresa, por exemplo, quando surge uma enfermidade, quando surge um desgosto, quando aparece alguma coisa que nos causa essa decepção, nós ficamos revoltados, né? Porque em algum momento a vida vai dizer para nós, não, chega, né? Basta. Então, aí vem o quê? Vem a revolta, vem a inconformação, diante daquela negação da própria vida, né? O atendimento daquelas nossas aquisições ou daquelas nossas necessidades pelas situações da vida, não é isso? Então, é bem complicado esse olhar, né, para a vida dessa forma. Vamos em frente, então. E aí ela diz que esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Esfumam-se como palha ao fogo, atiçado ao vento, logo se transformando em cinza e flutuando no ar. Então são aquelas coisas, aquelas situações que nos trazem alegria, sim, mas o efeito passa rápido, né? É aquele que usufrui, nada contra, né? Mas aquele que usufrui com os vícios, quer dizer, nada contra no sentido assim, não estamos julgando, mas estamos analisando por esse lado, né? Quando escolhemos o caminho dos vícios, da droga, da bebida e até da comida, porque a própria comida, como nós dissemos, quando em excesso, ela nos causa muito mal, né? Muito mal. Então, ela diz que é o sofrimento da impermanência. E a impermanência, né, segundo a própria filosofia budista,
é a questão temporária, né? Segundo essa filosofia, todos os fenômenos são impermanentes e nada no universo perdura para sempre. Isso é o que diz o budismo, né? Tudo se transforma continuamente, caminha para a própria dissolução, ou seja, tudo tem um fim. E, consequentemente, é indicado para nós, principalmente nós espíritas, que nós devemos trabalhar em nós o desapego às coisas que nos levam a pensar que vamos ficar aqui nessa vida para sempre, né? E muitas vezes nós vivenciamos a nossa vida dessa forma, né? Achando que a vida vai sempre continuar. E não é assim. A vida espiritual continua, mas a vida física ela é temporária. Nós somos espíritos imortais e apenas o corpo, né, termina, a vida do espírito continua. Mas nós temos que saber que o nosso corpo e todas as coisas que nós nos utilizamos no mundo físico é para o nosso progresso, o nosso processo evolutivo e tudo mais. Então, o espírito é imortal, mas o corpo, a vida física é temporária. Então, a lei da impermanência, Joana aborda aqui, né, o sofrimento da impermanência. Então, o sofrimento pelas coisas que são passageiras e que nós não vemos assim. Então, é a lei da impermanência, onde tem essa afirmação. Nada é permanente. A gente sabe, né? A doutrina espírita está sempre nos falando isso. O próprio Paulo de Tarso já nos trouxe lições maravilhosas sobre essa questão da administração dos bens, que Emmanuel bem comenta, né? nas suas passagens, nas suas lições, comentando as passagens de Paulo. Inclusive, tem uma passagem de Emmanuel que chama transitoriedade, onde ele diz para nós que desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. E ele diz: entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender a soberania do espírito. Então, quando nós estamos adormecidos na nossa consciência de sono, né, como diz Joana, nós vemos a vida por esse prisma, acreditando que vamos viver muito, que a vida nós temos que aproveitar e não queremos muito pensar nessa parte das coisas transitórias. Então, nós precisamos de estar atentos nessa questão. Somos espíritos. E ela vai continuar aqui, né? Para conseguir desfrutar de determinado prazer, o indivíduo investe além das possibilidades. Quer dizer, calcado nessa impermanência, né? Nesse não entendimento de que a vida é transitória, o espírito, o indivíduo, investe todas as possibilidades para desfrutar de determinado prazer, para desfrutar de determinado bem-estar ou de determinada situação. E depois, né, ele vai constatar, diante da realidade, quando ele se vê diante da realidade, quantas dificuldades tem a enfrentar para manter aquela conquista. Porque quando ele se vê diante da realidade, seja de uma realidade financeira, de uma realidade à frente de uma enfermidade, ele vê, né, que aquilo não foi uma boa escolha. E quantas vezes a gente se pergunta, né, para que eu fui fazer essa escolha? Por que agir dessa forma? Então, infelizmente, a nossa sociedade
nós, principalmente a sociedade ocidental, a gente percebe que existe uma supervalorização das conquistas materiais, né? Pela projeção social, pela também a estabilidade econômica, e isso tudo, entre outras conquistas, gera o quê? Uma permanente condição de um medo do fracasso, medo do insucesso. Então, e quando nós não conseguimos aquele sucesso que nós estávamos querendo conquistar, nós sofremos. Então, vem o sofrimento. Então, esse olhar da sociedade dessa forma, valorizando as coisas materiais, gerando essa busca, né, pelas coisas materiais, pela posição, pela uma estabilidade econômica. Isso é muito bom, mas a gente sabe que tudo isso gera uma sofreguidão muito grande, né? Para conseguir, para manter, e na realidade, o objetivo dessas conquistas, se nós formos pesquisar, seria aquilo que serve para nós demonstrarmos, né, poder, aquisição e tudo mais. Isso a gente vê que vai desde o celular de última geração, que nós temos a motivação para adquirir, cada período, cada ano vem um modelo mais atraente, né? Até o carro de último modelo, que nos oferece um exagero de conforto, e afinal a gente pensa assim, aliás, a maior parte do tempo que a gente passa na vida não é dentro de um carro, né? Mas para que e por que essa busca desenfreada? E assim vamos nós nessa busca de inúmeras coisas, até mesmo que a própria mídia nos oferece, nos estimula a adquirir. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Como dissemos lá, sobre o primeiro slide 28 lá, que Joana vem nos falando, sobre essa busca desenfreada. E o que acontece? Na verdade, isso estimula o materialismo, isso estimula as coisas materiais. Então, cada vez mais nós vivemos para aquilo que me dá prazer aqui, neste mundo. E é claro que existe as coisas que nos são úteis, as coisas que nós precisamos, as coisas que nos trazem conforto, nos trazem bem-estar, mas nós precisamos de estar muito atentos, né? Para que tudo isso que nós escolhemos não gere para nós dores, não gere para nós sofrimentos, resultado de tudo isso que nós sabemos que existe nesse mundo transitório. Então, ela diz: a luta para possuir um automóvel, né, um último modelo, expõe a compromissos pesados no futuro. A gente sabe que a vida dá voltas, né? Então, às vezes, é uma dívida grande que a gente vai nos abster de outras coisas para podermos dar conta daquela dívida, em função de quê? De nos oferecer, às vezes, uma situação onde eu possa mostrar para o outro a minha condição, né, de vencedor, a minha condição de estar bem diante da vida. Estar bem diante da vida não é isso, né? Né, Patrícia? A falsa ideia da conquista. A gente conquista por um lado e se derrota por outro, né? Porque quantas coisas nós vemos aí, né, todos os dias. Exatamente. Nós vemos aí todos os dias as notícias que nos chegam através da TV, né, que nos trazem situações lastimáveis, né? A busca pelo corpo maravilhoso, aonde a pessoa se submete a cirurgias caríssimas que vão trazer, podem
levar à morte, que vão trazer resultados funestos, que às vezes arrependimento de não ter sido aquilo que buscava, e por aí vai, né? Uma série de situações que nós temos essa tendência, né, em estarmos sendo atraídos. Então, a gente precisa muito de estar atento. É o canto da sereia, né? Se nós não tivermos com bases sólidas nos nossos valores, nós escorregamos, né? Escorregamos e nos damos mal, e às vezes vamos levar décadas para sobreviver àquela situação que foi o quê? Escolha nossa, né? Então, Joana vai dizer, a imaginação, ela continua nesse exemplo, né? A imaginação estimula o indivíduo com a ilusão da posse para averiguar, passado o prazer que não tem condições para preservar o veículo adquirido, no caso, né, o exemplo que ela deu do carro, ou os móveis, ou a residência, enfim, tudo aquilo que é impermanente e brilha com atração apenas por um dia, né? Então, ela está sendo muito clara aí, né? Nós apenas estamos quase que repetindo, né, o que Joana vem nos mostrando aí, um exemplo, e exemplo tão real que a gente vê isso todos os dias, né? As pessoas buscando as coisas ilusórias, buscando as coisas materiais, pensando em estar adquirindo felicidade. E, às vezes, esse prazer, essa felicidade é por um dia, por um mês, por um ano, né? Ou menos. Joana fala um dia. Então, nós vamos vendo, né, quanta coisa nós vamos sendo iludidos nesse mundo, né? Nesse mundo físico. E assim nós vamos vivendo alimentados pela ilusão das posses das coisas materiais. E vamos cometendo excessos, abusos, impulsionados, né, por esses convites, né? E esquecendo ou desconhecendo, porque muitos desconhecem, a nossa origem. E ela continua aqui dizendo para nós: medidas as possibilidades sem sacrifício, é factível constatar até onde pode aventurar-se, sem os riscos de sofrer dores e arrependimentos tardios. Então, quando nós temos o bom senso de estarmos analisando a situação, analisando os prós e os contras, né? Então, nós vamos tendo a possibilidade de perceber, bom, isso aqui não vai dar certo, isso não vai me levar a lugar nenhum. E a gente conseguir resolver a situação antes de acontecer o fracasso, antes de chegar às dores e os arrependimentos tardios, né? Então, ela diz, essa visão correta, realista, que se adquire na existência, emoldura a vida, né, de harmonia. No entanto, a fantasia injustificada responde pelo choque inevitável com a realidade. Então, o que ela está confirmando aqui para nós, né? Que essa visão de olharmos a vida com bom senso, com maturidade, percebendo o que é importante, o que realmente nós precisamos para nosso bem-estar, nossa alegria, estarmos bem, né? Vivermos uma vida com tranquilidade. Isso nós adquirimos esse olhar através da nossa visão na própria vida, na própria existência, que vamos olhando com bom senso, com responsabilidade, e vamos conseguindo emoldurar a nossa vida, como ela diz aqui, com harmonia. E então, quando a gente não age assim, que ela diz, né, que, no entanto, a fantasia injustificada responde pelo choque inevitável diante da realidade, né? E aí a gente lembra dos tormentos voluntários que o Evangelho nos fala, lá no capítulo 5, no item 23,
diz assim: o homem está sempre em busca da felicidade, que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Mas é possível, diz Fenelon, uma felicidade relativa, mas ele, o homem, procura a felicidade nas coisas perecíveis, em vez de buscá-la nos prazeres da alma. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E Fenelon termina esse parágrafo, né, que essa mensagem é dele, dizendo que o homem parece criar para si mesmo propositadamente tormentos que só a ele pertencia evitar. Então a gente vê aí, né, que nós somos os construtores da nossa existência. Os espíritos falam isso, né? O homem é o artífice do seu futuro. E a gente vai constatar isso lá na questão 964, onde fica bem claro isso para nós quando os espíritos falam sobre a existência de uma lei que regula a vida do homem e que os sofrimentos identificados na existência não são decorrentes de um sofrimento que Deus nos impõe, né? Que Deus poderia estar percebendo a nossa indisciplina e nos aplicar a aquele. Não é isso. São resultado dos nossos próprios atos, dos nossos próprios pensamentos mais íntimos, né? E nós temos que estar atento a todo tempo, né? Porque a vida nos mostra essa dinâmica. Então, e toda essa dinâmica que rege o mundo, que rege as nossas vidas, que rege os nossos destinos, seguem obedecendo a uma ordem, né? Uma ordem própria, definida. E quando nós transgredimos essa ordem, quando nós infringimos, quando nós desviamos, seja por excessos ou por desvios ou por irresponsabilidade, nós causamos o equilíbrio em nós mesmos, né? Só um instantinho que eu vou fechar uma porta. Então, é isso, somos nós mesmos os causadores das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos e dos nossos desequilíbrios, né? Porque tudo que nós transgredimos a essa ordem, ela vai trazer desequilíbrio. E é o desequilíbrio que geram, por exemplo, as doenças, né? Voltando lá à questão das doenças, que já foi falado aqui nesse capítulo anteriormente, né? A Joana fala que não são os vírus, nem as bactérias, nem os micro-organismos que são responsáveis pela presença das doenças, mas sim a fragilidade emocional do espírito. Então, ela afirma para nós também que os medicamentos, né, eles vêm matar os invasores, mas eles não restituem o equilíbrio do indivíduo. Então, a gente vê aí como que o desequilíbrio causam, né, os nossos sofrimentos, os nossos insucessos pela visão espiritual. E a Lina coloca aqui para nós, né, que ela ainda ontem falava desses tesouros imateriais que somos detentores, né, que a ferrugem não come, né, Lina? Então, e muitos de nós não sabemos que dar valor a esses tesouros, né, que nós possuímos, as nossas potências espirituais, nossas potências da alma. Estamos aí estudando
com Leon Denis, tanta coisa linda que ele vem nos falar a respeito, né, dessas potências que são, quando são conhecidas, podem nos oferecer condições assim maravilhosas para a nossa vida espiritual, nossa vida na Terra como espíritos imortais, né? Mas precisamos valorizar. Então, enquanto nós agimos sem o bom senso, nós vamos estar buscando essas circunstâncias, né? Essas saídas. Então, é muito, muito complexa a nossa vida para vivermos dentro de um equilíbrio, né? Porque buscar o equilíbrio, buscar aquela orientação correta, fazer uma escolha correta, depende de quê? Da nossa, digamos, visão espiritual que nós já tenhamos, dos valores que nós já conquistamos e do que nós queremos para nós, né? Porque aí vem aquela velha pergunta que a gente já ouviu muitas vezes: por que nós sofremos? Sofremos porque infringimos, né? Transgredimos a lei que rege toda essa ordem, a lei natural, né? Que rege toda essa ordem. Muito bem. E voltando lá no capítulo 5 também, nós estivemos lá pesquisando, né? Nós vamos ver lá as questões que o próprio Kardec coloca para nós pensarmos no capítulo 5, onde ele está falando das aflições, né, atuais, das causas das aflições anteriores. Então, ele faz várias perguntas, né? E a gente lembra algumas, por exemplo, quantas são as pessoas que se arruinam pela falta de ordem, pela falta de controle, né? Por não saberem limitar os seus desejos. Isso é Kardec que está perguntando. Então, por essa falta de limite, nós cometemos tantos equívocos, né? A gente viu aí há pouco tempo um rapaz que, por causa da bebida, ele atropela alguém, né? E esse alguém desencarna, e ele, um jovem ainda, né? Foi responsabilizado com toda a lucidez da justiça dos homens, né? Porque cometeu erros diante da bebida, que não valorizou aquela possibilidade, aliás, não pensou naquela possibilidade, né? E dirigiu alcoolizado. Então, isso é um fato que a gente vê todos os dias, todos os dias. O alcoolismo, ele não gera só doença para o corpo físico, ele gera dores e sofrimentos para outras famílias também. Então, quando nós cometemos algo que vamos prejudicar os outros, além de nós, estamos transgredindo a lei duas vezes, né? Então, são coisas que nós precisamos de pensar, precisamos refletir, precisamos de estar atentos, né? Porque a qualquer momento podemos estar sendo envolvidos por esses equívocos. Essas escolhas são escolhas. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Escolhas boas, escolhas más, que vão gerar para nós benefícios ou débitos graves, né? Muitas vezes, ao invés de nós nos reabilitarmos com a lei, nessa encarnação, vamos contrair outros débitos que ficarão para mais à frente nós revermos essas questões, né? Então, a Dídima está colocando aqui: atenção conosco mesmo, auto-amor, né, Dídima? O auto-amor, porque quando nós temos o auto-amor, nós não queremos causar sofrimento a nós, nem aos outros, né?
autoamor são fundamentais na escolha que fazemos para a nossa felicidade. Com certeza. Então, quando nós transgredimos por causa de um vício, por causa de algo que nos leva a buscar essa felicidade momentânea, a estar bem, nós mostramos aí que nós não temos nenhum respeito, nenhum amor a nós mesmos, né? Porque estamos buscando o sofrimento, buscando as dores. E aí ela continua: certamente, cautela nas decisões não se pode converter em medo de agir, em cultivo de pessimismo para o futuro. Nós não podemos agir, viver a vida com medo. Então, né, a gente vai viver uma vida de restrições. Não é bem assim. É termos uma visão correta diante daquilo que eu devo ou não fazer. O que é bom para mim? O que vai gerar situações funestas para mim? Qual é a consequência que vai gerar determinada coisa que vai me dar prazer, né? Então, nós precisamos de ter esse cuidado, essa atenção, essa cautela nas nossas decisões, pensar, rever e sempre com aquele pensamento, não fazer ao outro aquilo que nós queremos que nos faça. Porque muitas vezes não vai causar mal a nós, fisicamente, sofrimento físico a nós, né? Como esse exemplo que deu aí, o rapaz saiu intacto, né? Mas o outro foi morto, né? Morto, deixou uma família. Então, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Então, a gente se depara com essas notícias todos os dias e a gente fica muito pensativo, porque é uma visão totalmente, digamos assim, míope do que seja a felicidade. São a ambição irrefreada e a precipitação, a falta de controle. Olha aí, 3 itens importantes: a ambição irrefreada, né, desenfreada, a precipitação, a escolha sem pensar, e a falta de controle sobre os meus desejos, que nós precisamos de ter, né? Controlar os nossos desejos, os nossos impulsos. Nós precisamos de aprender a fazer isso. Porque se nós não aprendermos a fazer isso, nós vamos viver como um carro desgovernado. Porque quem dirige o carro é o espírito. Mas se ele estiver desequilibrado, o carro vai ficar desgovernado e vai sair por aí causando uma porção de situações dolorosas para alguém, né? Para nós e para alguém. Então, a gente precisa de ter esse controle das nossas atitudes, pensar antes de agir. Então, é uma questão assim vital para nós. Nós precisamos de ter cautela, cuidado na hora de decidir, cuidado na hora de fazer escolha, para não vivermos de uma forma irrefletida, de uma forma desmedida, desequilibradamente, causando dores, e mais tarde nós vamos responder por isso, né? Se nós não causarmos dores ao outro e vivemos nessa irresponsabilidade, mais tarde vamos responder diante da nossa consciência. Então, o que nós precisamos entender? Que os sentimentos desequilibrados são causadores de sofrimentos, de dores no nosso futuro. Então, quando adquirimos um coração de paz, como ela disse, né, uma consciência tranquila, nós vamos conquistando essa calma interior, essa sabedoria para sabermos agir, para termos cautela. Vamos desenvolvendo em nós a harmonia que ela já nos falou e vamos agindo sem precipitação. Isso é uma conquista. É uma conquista e é uma construção que nós não fazemos de um momento para o outro. Nós vamos fazendo aos poucos, à medida que vamos amadurecendo.
E aí ela vai nos dizer, passar aqui, aí estão os vícios, aí, voltando às questões que nós estávamos falando, né? Aí estão os vícios sociais, vícios morais, estiolando vidas, longo prazo conduzindo, né? Vidas a longo prazo conduzindo à loucura, conduzindo ao autocídio, porque as pessoas que agem assim, elas estão buscando a morte de si mesmas, né? O autocídio. Então, são alguns deles o inocente cigarro, que a gente já se referiu, de exibição no próprio grupo, com afirmação da personalidade, né? Eliminação de tabus, né? No sentido de que todos podem fazer o que quiserem, né? Respondendo futuramente por graves problemas respiratórios, né? Que é o câncer de pulmão, as efizemas, né? Tudo isso gerado por aquele simples cigarro que a gente tira da bolsa, né, para se exibir. Principalmente quando os jovens, né, gostam muito dessa atitude, né, para mostrar que já são adultos. E agora nós temos aí o cigarro eletrônico, né, que causa mal ainda pior futuramente, porque ali estão inúmeras químicas, inúmeros venenos para os nossos órgãos. E, infelizmente, todos aderem, acham que são situações que não tem mal nenhum. Né? O problema é esse, não faz mal nenhum. Pessoas que falam assim, eu vou morrer de qualquer jeito, né? Fumando ou não, mas acontece que o fato não é morrer, é o mal que nós vamos causar com aquela atitude, gerando problemas para nós, que vai causar dores, e para o outro. No caso do cigarro, por exemplo, tem os fumantes involuntários que estão ali no ambiente e que assimilam aquela fumaça, mesmo não sendo usuários. Né? Então, tudo isso são situações que nós temos que acordar. A Lina coloca, né? A atenção e a vigilância devem estar presentes no nosso dia a dia. Não dá mais para ficarmos alheios, né, distraídos. Não dá, porque Joana tem uma mensagem que ela fala que se nós estivermos distraídos, vai vir ela usa como se fosse um trator, alguma coisa que vai passar em cima dos distraídos, né? Então, é uma coisa que nós temos que tocar, temos que falar, temos que estarmos atentos. E a Dídima coloca o quê? Mas a gente nem... pois é, a Dídima. E a gente nem morre, né? E a gente nem morre. O problema que eu falei, né? O problema não é morrer, o problema é causar mal a nós mesmos e ao outro. E a gente nem morre. A Dídima está lembrando aqui, né? Porque o espírito, quando age dessa forma, ele vai sofrer muito quando ele desencarnar, né? Ele vai assumir todas essas, diante da sua consciência, essas realidades, né? E vai se sentir aí ou arrependido ou envolvido no sofrimento que ele mesmo trouxe para ele. Então ele diz, né? Me preocupo muito com essa postura. Eu vou morrer mesmo. A gente vê muito jovem e adulto, imaturo também falando, né? Quando a gente recrimina alguma coisa, algum vício, alguma situação, né? Eles respondem dessa forma, né? Eu vou morrer mesmo, então não faz mal, né? Então, de uma forma ou de outra, mas olha a irresponsabilidade que está nessa resposta. Então, todas as enfermidades nós vemos aí são heranças de quê? De escolhas infelizes que nós fazemos. Nos slides anteriores, nesse mesmo capítulo, Joana coloca que as doenças são inevitáveis num planeta de provas e expiações como o que nós vivemos, né?
Porém, as causas profundas dessas doenças estão no próprio indivíduo, que deveria se autoexaminar, se autoconhecer para poder se libertar do sofrimento, porque todas essas questões que ela está falando aqui são escravidão para o espírito, né? E, no entanto, quando nós somos acometidos também de alguma enfermidade, é aí que nós paramos para refletir, né? Já pensaram nisso? É aí, é o momento da reflexão, o momento da meditação. Quantas pessoas vivem uma vida desregrada, uma vida de escolhas equivocadas, no final experiencia uma enfermidade grave e fica anos e anos sob o leito, né? E aí é o momento da reflexão. E a Joana, nesse livro, mais para frente, lá na página 94, ela fala assim: o leito de enfermidade é lugar para essas meditações acuradas e também uma oportunidade de estabelecermos metas que a agitação do cotidiano não nos permitiu enquanto estávamos sadios, né? Então, a gente tem muita coisa para a gente pensar aí, porque às vezes a gente vê uma pessoa sob um leito de uma curtindo ali uma enfermidade, né, vivenciando a dor, a dificuldade, é o momento que ele tem para estar pensando, refletindo, colocando as ideias, né, revendo os conceitos anteriores, renovando os conceitos da vida, né? E tem um livro da Joana que chama Momentos de Saúde, e nós tivemos dando uma olhadinha nele, e ela diz que a doença, em qualquer circunstância, é prova abençoada, exceto quando mutiladora, né? Mas ela diz que a doença, a enfermidade em si, constitui expiação oportuna de que as soberanas leis se utilizam para promover os causetas que, de alguma forma, somos quase todos nós. Então, a gente também vê a doença como um veículo de reabilitação, né? Porque toda essa caminhada aí equivocada vai causar consequências, talvez, de enfermidades, de doenças futuras. Mas será ainda uma oportunidade, veja como Deus é misericordioso, ainda depois de todas essas loucuras, temos uma pausa para nós revermos as nossas ações, né? E estarmos revendo como é que nós agimos durante a nossa vida. E tudo isso é oportunidade de refazimento espiritual que Deus nos oferece, né? E ela diz, além das alucinações que levam à violência, à depressão, à destruição de outras vidas, como nós falamos, e tudo quanto é caro, precioso, com resultados funestos. As drogas que escravizam, iniciando-se as dependências nas primeiras tentativas que parecem proporcionar o prazer, estimulam a alegria, estimula a coragem, a realização, as vitórias fugidias sobre os fortes conflitos psicológicos, logo se convertendo em desgraça, às vezes irremediáveis, né? Por trás desses que buscam esse caminho estão as famílias desestruturadas, as famílias que vivem sob uma amargura de ver um filho, uma filha, ou um marido, ou uma esposa voltados para esse tipo de vida, né? Causando dor, causando aquelas infelicidades para toda a família, porque quando um usuário de droga, por exemplo, ou de álcool, se torna dessa maneira, chega a esse ponto, a família também adoece junto, a família também sofre junto, né? Então, são situações aí muito dolorosas que vale a pena a gente pensar.
O engano de considerar-se invencível, superior, provando o desconhecimento da fragilidade da impermanência do conjunto que o constitui, especialmente de seu corpo, faculta ao ser prazer mentiroso que o desperta sob grande sofrimento. Então, o engano de se ver como um vencedor, como um invencível, né? Como um herói, entre aspas, superior, provando que tudo passa, mas que ele está ali forte diante de tudo que ele faz e nada acontece, né? Desconhecendo a fragilidade, desconhecendo a impermanência, gera, né, especialmente ali para ele, né, um prazer fictício, mentiroso, que mais tarde vai lhe trazer um grande sofrimento. E para nós pensarmos bastante sobre essas questões, nós nos lembramos, né, daquela passagem que, aliás, é um subitem, né, do Evangelho, que fala das verdadeiras propriedades, né, porque são inúmeras as pessoas que agem dessa forma, que estão buscando essa felicidade ilusória e que, no final, ao desencarnar, vai ter uma decepção muito grande, porque o que fizeram da sua vida, né? Em que aplicaram o seu tempo em todo esse momento que estiveram aqui, nesse laboratório, nessa escola, nessa oficina de trabalho que é a Terra. E, como falávamos, a passagem que eu me lembrei, esse subitem, a verdadeira propriedade, né? Que quando a gente chega no mundo espiritual, o que será perguntado para nós? O que trouxestes, né? Então, todos os dias, a cada dia, nós estamos arrumando a nossa mala para a nossa viagem de retorno ao mundo espiritual. E nessa mala nós estamos colocando o quê? O que nós estamos colocando a cada dia nessa bagagem que nós iremos adentrar o mundo espiritual? E quando chegarmos lá, vai ser nos perguntado, né? Que trouxeste, amigo? Que fizeste do tempo que tiveste para o teu progresso? Como utilizou o seu tempo, né? Então, são questões que fica aí para nós estaremos levando a contabilidade da vida, né, Lúcio? Pois é. E essa é deve ser a nossa preocupação, né? O que nós estamos colocando na nossa bagagem de retorno? Porque o que nós podemos levar? As coisas que não são transitórias, que são os valores da alma, são os tesouros da alma. Quais são os tesouros da alma? Nós já falamos aqui, né? São as nossas potências maiores, né? A nossa inteligência, também o conhecimento que nós adquirimos aqui, os amores que nós fizemos, o bem que nós fizemos ao outro e a nós mesmos. E cada dia nós temos a oportunidade de estar trabalhando essas conquistas espirituais, que são a verdadeira propriedade do espírito imortal. E, para terminar, vamos ler aqui o que a Lina colocou aqui, né? Que eu não li. Ela fez comentário, né, sobre a Patrícia. Para todos nós, a vigilância, né? A Angelina Serpa disse que uma amiga que não fumava nem bebia desencarnou com problemas pulmonares. O marido era fumante, pois é. Então, a gente vê aí a consequência, né? Que nós estamos a todo dia sofrendo as consequências da ação do outro, das nossas próprias ações. Eles, infelizmente, desconhecem, né, as consequências de tudo isso. Por isso que a gente precisa de falar, a gente precisa de alertar, por isso que nós precisamos de estudar, principalmente Joana de Ângeles, que vem nos alertando a todo momento. E esse capítulo ele é muito claro para nós, né? Tudo o que nos causa sofrimento. E nós vamos prosseguir, então, no próximo estudo, para estarmos concluindo esse capítulo. Foi muito bom estar aqui e vamos, então, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos amigos encarnados que estiveram conosco
nesse estudo, aqueles que assistirão depois. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Que nós possamos aproveitar todos esses conceitos que nos são trazidos todos os dias pelos nossos benfeitores, esses amoráveis companheiros de caminhada, que nos avisam, nos advertem a todo instante e nos ensinam também. Obrigada, obrigada, Senhor, gratidão imensa. Fica conosco e que possamos ter um resto de domingo muito feliz, graças a Deus. Queridos, um beijo no coração de todos, muito bom estar aqui com vocês. Um beijo, Dídima, Lina, Angelina, Patrícia, quem mais, né? Angelina, já falei. Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigada, Lúcio, pela transmissão. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.